Há 2000 anos, as profecias do Antigo Testamento que tratavam da vinda do Messias ao mundo, enfim se cumpriram. Mas mesmo nascendo no meio do povo de Deus, os judeus nunca reconheceram Jesus como seu Salvador e não o receberam como deveriam. Veja o que está escrito em João capítulo 1. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Realmente é muito difícil compreender o que se passa com a maioria dos judeus. Afinal de contas, a vinda de Jesus foi profetizada por diversos profetas bíblicos do Antigo Testamento com detalhes impressionantes. Vamos ver alguns deles. Primeiro, foi dito que o Messias viria de uma virgem. Em Isaías capítulo 7 está escrito: Disse Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Para quem não sabe, Emanuel significa Deus conosco. E uma outra profecia mostra que o local do seu nascimento foi detalhado. Em Miqueias capítulo 5 está escrito: Tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Terceiro, a sua morte foi revelada com riqueza de detalhes. Veja o que está escrito em Isaías 53. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Essa é com certeza uma das questões religiosas mais intrigantes de todas. Afinal, como um povo que esperou milhares de anos ansiosamente pelo seu Salvador, simplesmente o ignorou e não acreditou em nenhuma de suas palavras quando ele veio? É realmente muito estranho. E para te ajudar a entender os motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus e porque a maioria deles faz isso até hoje, eu vou te mostrar 5 fatos que fizeram eles ignorarem Cristo como sendo o Messias, ou seja, o enviado de Deus para a nossa salvação. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo e ative o sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? O primeiro fato, eles interpretaram mal as profecias sobre o Messias. A falta de compreensão do que os profetas de Deus falaram sobre a primeira vinda de Cristo ao mundo é com certeza o principal motivo pelo qual os judeus não aceitam Jesus como sendo o Messias. E o próprio Jesus falou sobre isso algumas vezes. Vamos ler 2 passagens do Evangelho de Mateus em que Cristo falou sobre a ignorância do seu povo em relação a quem ele era. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E pouco depois, em uma outra ocasião, Jesus voltou a fazer críticas aos judeus, dizendo a eles o seguinte: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E foi por causa dessas afrontas aos religiosos judeus que se gabavam de ter o conhecimento perfeito da Torá, que é como eles chamam o Antigo Testamento, que os líderes judeus decidiram prender Jesus e condená-lo à morte de cruz. O Messias que eles tanto aguardavam estava bem ali, ao lado deles, mas o orgulho os impediu e ainda impede de enxergá-lo. O segundo fato, eles esperavam por um líder poderoso. A história dos judeus é marcada por opressão de outros povos. Foi assim nos tempos de Moisés, de Jeremias, de Daniel e de outros homens de Deus. E nos tempos de Jesus não foi diferente. Por mais que eles não fossem mais escravos como eram no passado, os descendentes de Israel viviam sob o domínio do Império Romano. E na esperança de que seriam libertos de mais um longo período de opressão e tivessem o domínio sobre si mesmos e também sobre outros povos menores, os judeus esperavam por um Messias poderoso
que descesse dos céus, cheio de sua glória, para trazer liberdade e justiça aos escolhidos de Deus. Jesus, porém, nasce como filho de um carpinteiro, sem nenhuma riqueza ou poder político. Ele não era o Messias que eles queriam, mas quando viram a sua sabedoria e os sinais que ele operava, os judeus ficavam escandalizados. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 13. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Olha isso, irmãos. Os judeus viraram as costas para Jesus porque viram que ele não atenderia o desejo ambicioso deles de se libertar do domínio de Roma e fazer deles o povo mais poderoso da terra. A verdade é que eles não entenderam que o propósito de Cristo era trazer o reino de Deus e libertá-los do domínio do pecado. Veja o que ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O terceiro fato: Jesus apontou os pecados dos judeus. Como nós vimos antes, os religiosos judeus eram muito orgulhosos e eles acreditavam ser melhores que as outras pessoas. E Jesus deu um exemplo muito claro sobre isso na parábola do fariseu e do publicano, que eram os homens que cobravam os impostos na época. Veja o que está escrito: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus contou esta parábola com o objetivo de confrontar os judeus, que se consideravam perfeitos e sem pecados. E o fato de dizer a verdade àqueles homens despertou a ira em seus corações. Vamos acompanhar o diálogo de Cristo com alguns líderes religiosos. Veja o que Jesus disse: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O quarto fato: Jesus não se prendia às tradições judaicas. O povo judaico sempre foi um dos mais religiosos e apegados às suas tradições, e entre elas estava a de se guardar o sábado. Afinal, de acordo com a lei de Moisés, contida nos 10 mandamentos, aquele era um dia sagrado. Mas Jesus, por mais que fosse judeu e tivesse crescido em meio a essas tradições, sabia que os verdadeiros mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi isso que ele fez. Certa vez, ao entrar no templo, Jesus disse àqueles homens: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Novo Testamento nos mostra que pelo menos por 7 vezes Cristo operou milagres no sábado, cumprindo seu propósito, honrando e glorificando a Deus. Por isso ele foi duramente criticado pelos líderes religiosos da época.
Infelizmente, estes perseguidores não estavam enxergando além das suas regras e tradições exageradas e começaram então a procurar uma forma de matar Jesus. O quinto fato: os judeus preferiram ouvir os seus líderes religiosos. Os judeus esperavam um Messias poderoso e político, não um filho de carpinteiro que mal tinha onde dormir. Por isso eles se apegavam a qualquer figura que demonstrasse liderança e poder de convencimento. E Jesus outra vez os confrontou. Veja o que ele disse aos seus discípulos a respeito dos principais homens do templo. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. E este fato era tão verdadeiro que a Bíblia diz que quando Pilatos perguntou aos judeus o que eles queriam fazer com Jesus, eles ouviram as ordens dos sacerdotes e dos anciãos e pediram para crucificar a Cristo e libertar Barrabás, um dos maiores assassinos daquela época. Isso demonstra o quanto eles estavam cegos espiritualmente, e isso acontece até os dias de hoje. Veja o que a Bíblia diz. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então fica claro que os judeus não aceitam Jesus Cristo porque preferem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. As evidências são muito claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. É claro que hoje em dia existem muitos judeus que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, e eles são chamados de judeus messiânicos. Mas infelizmente a maioria dos judeus não reconhecem Jesus como Salvador. Eles ainda aguardam um Messias que não virá, porque ele já veio. Então, resumindo, irmãos, os judeus rejeitam Jesus até hoje porque, segundo eles, Cristo não cumpriu as principais tarefas do Messias, e ele não possuía as qualidades exigidas para ter o título de Messias. E ao pesquisar sobre as principais tarefas que os judeus esperam do Messias, eu descobri que eles acreditam que o verdadeiro Messias vai erguer o terceiro templo em Israel, reunirá todos os judeus do mundo na terra de Israel e fará com que o mundo todo entre numa era de paz universal, com o fim do ódio, da opressão e das doenças. Mas se analisarmos bem, quem irá prometer fazer tudo isso na terra não será o Messias, e sim o Anticristo. Os judeus, infelizmente, serão enganados pelo inimigo e sofrerão as consequências de terem negado a Jesus como verdadeiro Messias. Haverá fome, dor, sofrimento, morte, perseguição, tudo na grande tribulação. E depois Israel será invadida por exércitos do Anticristo. Mas Deus cumprirá a sua promessa com os israelitas e os livrará. Então os judeus se arrependerão dos seus pecados e, enfim, reconhecerão que Jesus é o Messias e clamarão por ele. Veja o que o próprio Cristo disse pouco antes de ser crucificado. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe.